tudo bem com vocês? Que bom que nós podemos nos encontrar por aqui, não é mesmo? Apesar de estarmos vivendo um período de isolamento social, nós compreendemos que é para o nosso bem, para que possamos rapidinho passar por essa guerra contra esse vírus tão mortal que está assolando o nosso mundo, não é? Não é só o nosso país. Mas nós vamos tirar um momentinho agora para falarmos um pouquinho sobre a nossa língua portuguesa. E eu espero que vocês consigam compreender o que eu tenho para passar para vocês hoje, tá bom? Nós vamos continuar os nossos assuntos da sala de aula. E um dos assuntos que nós já trabalhamos foi verbo. Lembrem-se que verbo é a palavra que indica estado, ação ou fenômeno da natureza. Os verbos, eles possuem as pessoas, não é? Primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Também temos os tempos, pretérito, presente e futuro, o modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. E hoje vamos falar um pouquinho sobre os verbos regulares e irregulares. Os verbos, eles possuem uma parte muito importante da sua estrutura, que é o radical. O radical é a parte do verbo que contém o seu significado. E o radical, geralmente, quando nós conjugamos o verbo, é aquela parte do verbo que não muda, que não sofre variação. Vamos ver aqui um exemplo? Temos aqui o verbo falar. Quando nós vamos conjugar o verbo falar, eu coloquei aqui no tempo pretérito, no passado, né, que nós já conhecemos, no presente e no futuro. Esse verbo, ele traz consigo a conjugação. Nós dizemos que o verbo pertence à primeira, segunda ou terceira conjugação, de acordo com a sua terminação. Então, o verbo falar termina em AR. Quando eu retiro essa conjugação, o que sobra aqui da palavra eu chamo de radical. Então, radical do verbo falar é falo. Quando eu conjugo, eu falo no presente, eu falei no passado, eu falarei no futuro, vamos observar que essa parte continua a mesma. O que muda são só as desinências. Observaram? Então, radical, radical e o radical. Ele continua o mesmo em todas as conjugações que eu fiz desse verbo. Quando isso acontece, quando o radical continua o mesmo em toda a conjugação, nós dizemos que esse é um verbo regular, ok? Então, quando o verbo continua com o mesmo radical, nós dizemos que ele é um verbo regular. Vamos ver outro verbo. O verbo beber. O verbo beber, ele pertence à segunda conjugação, termina em ER. Então, quando nós tiramos a conjugação, o que fica é o nosso radical. Vamos ver na conjugação? Eu bebo, no presente. Olha. Eu bebi, no passado. E eu beberei, no futuro. O radical continuou o mesmo em todas as vezes que eu fiz a conjugação. Então, quando o radical continua o mesmo, nós temos um verbo regular, ok? Vamos agora trabalhar com outro tipo de verbo. Algumas vezes, o verbo, ele, quando conjugado, ele sofre uma mudança na sua constituição. Por exemplo, aqui nós temos o verbo dar. Quando eu tiro a sua conjugação, ele fica somente com a letra D. Então, nesse verbo aqui, onde ocorre essa mudança drástica, eu não tenho nem como identificar quem seria o seu radical. Não é isso mesmo? Eu dei, eu darei e eu dou. Foi totalmente mudada a sua escrita e eu não tenho como somente uma palavra ser um radical de um verbo, ter o seu significado. Então, esse verbo aqui, nós dizemos que ele é um verbo irregular, porque sofreu essa mudança drástica na sua composição, na sua escrita, e o seu radical praticamente foi nulo. Um outro verbo também que sofre algumas mudanças é o verbo saber. Vamos ver aqui? Se eu retiro essa conjugação, eu fico com a palavra sabe, que seria o meu radical. Mas quando eu conjugo esse verbo, eu sei, presente. Eu saberei, futuro. Eu sabia. Observe que nos dois tempos, futuro e passado, eu tenho aqui o meu radical. Mas quando eu conjugo no presente, eu não tenho mais um radical. Então, houve uma mudança
no radical quando eu conjuguei esse verbo. Então, eu também tenho aqui um verbo irregular. Mesmo que em apenas uma das conjugações modifique o radical, ele será regular. E por último, o verbo poder. Vamos ver aqui? O verbo poder, eu tiro a conjugação e o meu radical é pode. Mas aí eu venho, eu posso, eu poderei, eu pude. Apenas quando eu conjuguei no futuro, continuou o mesmo radical. E nas outras conjugações, houve uma mudança. Então, esse verbo também é irregular. Então, vejam bem, regulares, aqueles que não sofrem mudança no seu radical, e irregular, quando ele sofre mudanças no seu radical. E para complementarmos a nossa aula, vocês terão uma atividade no seu módulo. Vocês vão procurar aí a página 59 e a página 60 do seu módulo irão responder. No seu caderno de atividades, você vai responder a página 22 e 23, tá ok? Sei que na próxima aula eu irei fazer a correção e que vocês se sairão bem na produção dessas atividades. Então, que vocês tenham uma boa semana, que vocês tenham um bom período de estudo. Até a próxima. Tchau!